Os 3 níveis de desmoralização. Agora, vejamos o mesmo estágio de desmoralização do ponto de vista do subversor. Manipuladores comunistas dividem as áreas de aplicação de seus esforços em 3 níveis. O processo de desmoralização opera simultaneamente em todos os 3 níveis, os quais eu chamo em nome da simplicidade. 1. O nível das ideias, consciência. 2. O nível das estruturas, formação sociopolítica de uma nação. 3. O nível da vida, que inclui todas as áreas da existência material de uma nação, a fibra de vida, por assim dizer. Nível 1. As ideias controlam o mundo. O nível das ideias, o mais alto nível de subversão, afeta áreas tão vitais como religião, educação, mídia e cultura, para nomear somente algumas poucas e mais importantes. Se nós olharmos para trás na história da humanidade, nós podemos notar que os grandes levantes e mudanças foram causados pelas ideias, pela fé e pelas crenças, não pelo conhecimento ou coisas do tipo. Poucas pessoas sacrificaram seus esforços e vidas por coisas tão triviais como um carro novo. Conhecimento científico raramente gera fortes emoções coletivas. Vários cientistas preferiram viver e serem ricos a morrer pela verdade da ciência. Eu nunca ouvi falar de um homem que poderia ferrenhamente encarar um pelotão de fuzilamento pela causa de defender a verdade da lei da gravidade ou que 2 vezes 2 são 4. Mas a fé nos ensinamentos aparentemente irrelevantes, agora de Jesus Cristo, geraram tremenda força moral em milhões de seres humanos nos últimos 2000 anos. Essas pessoas voluntariamente e felizes aceitaram mortes violentas e torturas ao invés de negar qualquer crença em Cristo. O comunismo e seu dogma marxista-lenista, de acordo com alguns pensadores, Dr. George Steiner, é outra forma distorcida de fé, capaz de inspirar o martírio de milhões. Substituindo os valores tradicionais judaico-cristãos herdados por essa fé satânico-marxista, é um dos princípios básicos de subversão no estágio de desmoralização, o mais alto e mais efetivo nível das ideias. Os métodos são tão primitivos quanto previsíveis. Você não precisa ter sido formado em alguma escola da KGB ou na Universidade de Harvard para descobrir que tipo de intervenção ocorre entre o subversor KGB e o alvo, os cérebros americanos neste nível. Todo subversor, seja ela a KGB de Andropov ou qualquer outro grupo de organização significativa imprudentemente na ideia de uma nova ordem mundial, tem a ver com estudar as áreas de estudo onde as ideias da nação possam ser corroídas e substituídas. E então, de forma lenta, porém consistente, afetam essas áreas ao enviar agentes de influência infiltrados para injetar novas ideias, disseminar literatura propagandística e estimular tendências autodestrutivas. Tudo o que o subversor tem que fazer para remover a espinha dorsal espiritual da América é ajudá-los a politizar, comercializar e entretenimentalizar as religiões dominantes. Existem vários outros fatores que contribuem que o subversor pode também tirar vantagens, tais como o desenvolvimento e expansão de vários cultos religiosos, incluindo cultos satânicos e de morte, pregando a relatividade moral e removendo a religião, e qualquer sacerdote de escolas, criando cultos à personalidade na religião com o que o pregador se torna o centro e objeto de adoração divina, não Deus. Frequentemente, os seus charlatães religiosos afirmam serem encarnações de Deus, ou até mesmo o próprio Deus e etc. Eu selecionei 3 métodos principais porque eu sou mais familiarizado com eles. Esses métodos foram usados por mim e meus colegas da KGB Novosti, e estes métodos provaram ser suficientemente eficientes.
Nós não tivemos que nos aborrecer com coisas estúpidas como, por exemplo, recrutar Billy Graham e forçá-lo a falar mentiras ultrajantes sobre a existência de liberdade religiosa na União Soviética, em igrejas dirigidas pelo Estado em Moscou. Comecemos com o método mais inocente de destruir a religião, fazendo ela entreter, para atrair pessoas e dinheiro para estabelecer organizações religiosas. Algumas igrejas literalmente se tornaram teatros apresentando shows variados com celebridade da indústria do entretenimento que atuam por cachês. Os agentes de influência da KGB podem ou não manipular fisicamente esses concertos de entretenimento. A escolha indiscriminada das celebridades para essas atuações nas igrejas frequentemente é bastante agradável à KGB. Um grupo de rock ou músicos pop como uma mensagem de justiça social, coberturas açucaradas nas melodias espirituais populares, pode ser, na verdade, muito útil para a KGB, sem nenhuma atividade clara por parte deles. Comercialização da religião faz a mesma coisa. Se a igreja tem que pedir o seu dinheiro e lembrar você várias vezes nos programas de TV para contribuir, com números de telefone para fazer doações, o que somente significa e se infere que existe alguma coisa basicamente errada com a sua fé. Não é preciso pedir dinheiro para pessoas fiéis. Eles dizimam para suas igrejas voluntariamente e avidamente. Competições insalubres para doações entre várias igrejas eletrônicas faz duas coisas benéficas ao subversor, KGB. 1. Faz a religião depender nos mais bem-sucedidos vendedores de Deus. E esses vendedores não necessariamente são, eles não têm que ser, dos maiores padrões de moral. Deste modo, pessoas centradas em Deus verdadeiramente morais são desligados pela religião organizada. 2. Isso esvazia igrejas normais, onde você tem que praticar a religião pela presença física e participação e envolvimento. Tudo o que o subversor tem que fazer agora é manter mais descrédito com o corpo principal da igreja, ao chamar a religião em geral como, aspas, somente um outro meio de exploração capitalista das massas e o ópio do povo, interessado no lucro. E a propaganda soviética em suas frentes, como a agenda de imprensa Novosti, faz exatamente isso e tem se dado bem, através de milhares de estabelecimentos de mídia liberal e esquerdista nos Estados Unidos. Politizar a religião é o método mais eficiente de desmoralizar uma nação-alvo. Uma vez que uma nação comece a dar a César o que é de César, envolvendo Deus em tais coisas como justiça social e discussão político-partidária, isso previsivelmente perde o que a religião chama de perdão e a graça de Deus. Para falar em termos ateísticos, um país-alvo permite o subversor a usar as áreas de valores morais para disseminar e aplicar ideias e políticas amorais. O instrumento mais poderoso deste processo é uma organização chamada Conselho Mundial de Igrejas, CMI, infiltrado pela KGB a tal nível que é difícil distinguir atualmente um padre de um espião. Sendo um agente de relações públicas para a Novosti, eu acompanhei vários membros da CMI durante visitas à União Soviética. Alguns deles me impressionaram como indivíduos patologicamente incapazes de dizer ou ouvir a verdade. Eles eram simplesmente alérgicos a quaisquer fatos ou opiniões que pudessem minar suas filiações espirituais com os manipuladores soviéticos. O arcebispo e presidente de Chipre, Macários, era um dos tais visitantes religiosos, habilidosamente combinando as coisas de César e Deus. Macários foi extremamente bem-sucedido em trazer o desesperadamente necessário ar de legitimidade e santidade à junta soviética de genocidas e opressores de religiões.
Sua presença fotogênica em vários fora internacionais em Moscou promoveu amplamente a aceitabilidade da influência soviética nos países não alinhados e em desenvolvimento. Logo após a minha deserção para o Ocidente, eu encontrei publicações trotskistas em uma igreja unida pelo Canadá, ou seja, padres católicos nicaragüenhos com fusíveis Kalashnikov de fabricação soviética pendurados em suas batinas, ou leia sobre ajuda humanitária dada pelo Conselho Americano de Igrejas a genocidas e terroristas africanos, que foram treinados em meu velho país pela KGB. Eu não suspeito, eu sei que essas coisas são resultado direto da subversão comunista da religião. Eu não preciso de nenhuma evidência ou ligações entre a KGB e a Igreja. A completa confusão de meta relacionada à política e a Deus é óbvia. Na coluna de extrema esquerda da minha tabela, você pode ver os resultados da desmoralização em cada área individual, em cada nível de subversão. O resultado da desmoralização da religião é um fenômeno referido como o desejo de morte. Esta expressão foi pega emprestada de um livro de um escritor dissidente soviético, Igor Shaverevich, intitulado, aspas, Socialismo como um fenômeno histórico. Editora ACMI, Paris, 1977. Dr. Shaverevich, ao analisar as civilizações mortas do Egito, maias, babilônios ou Mohenjo-Dara, etc., tira-se uma conclusão profética. Cada uma destas civilizações morreram quando as pessoas rejeitaram a religião e Deus e tentaram criar justiça social junto com princípios socialistas. Logo, o socialismo, de acordo com Shafarevich, pode ser manifestação de um instinto humano inato de autodestruição, se irrestrito, levará por último à morte física de toda a humanidade. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.